para o Thiago de hoje. Uma decisão que eu tomei lá atrás transformou o Thiago nessa pessoa que ela é hoje. O meu objetivo de vida ali era ser cabeleireiro. Por quê? Porque o meu pai é cabeleireiro, meu avô foi cabeleireiro, meu bisavô foi cabeleireiro, então eu venho de uma descendente de cabeleireiros e cara, naturalmente parece que o mundo vai te direcionando para aquilo. E normal, né? Meu pai sempre falava, me levava para as feiras de cabeleireiro e tal, pagou curso para mim e tudo mais, então na minha cabeça era isso. Meu avô tinha muito sucesso como cabeleireiro, ele ganhava muito dinheiro. Só que um belo dia, meu avô infelizmente teve diabetes. Ficou pior e pior e pior, o pé dele inchou demais, que ele não conseguia ficar em pé mais. Ele não conseguia ficar em pé mais. Gente, um cabeleireiro que não consegue ficar em pé mais, acontece o quê? O cara para de cortar cabelo. Se ele é cabeleireiro, ele para de cortar cabelo, gente, acontece o quê? Cara, acabou a renda. Gente, no dia, ele acordou, dormiu, acordou no outro dia, acabou a renda. Não tem mais, acabou. E aí? Quem aqui talvez poderia passar por isso? Misericórdia, não Deus, mas não precisa levantar a mão, mas que está nesse risco hoje. Talvez você depende 100% do seu esforço. Talvez se você não estiver lá amanhã fazendo o que você tem que fazer, por alguma coisa que aconteça, cara, você está... Então isso é muito sério. E para mim foi um choque de realidade, porque meu avô era aquela estrela para mim, e do nada cortou da ex-esposa dele ter que bancar ele até o final da vida dele. Eu falei, cara, peraí, é certo, como 1 mais 1 é 2, que um dia eu vou ter que parar de cortar cabelo, não vou cortar cabelo para sempre, que um dia eu vou parar de cortar cabelo, um dia eu vou parar de ganhar dinheiro. Eu não posso depender 100% do meu esforço. E a ideia da rede vem disso. E agora, para encurtar a história, chegando na iGreen, eu morava fora do país, estava fazendo o que lá fora, gente? Rede. Construindo rede, para não depender 100% do meu esforço. Na pandemia, eu ganhava mais de 100 mil reais por mês, porque tinha uma rede de pessoas. Voltei para o Brasil, pandemia, certa confortável ali, né? Porque eu tinha construído uma rede. Tá vendo que eu vou falar muitas vezes essa palavra, rede. E aí um belo dia, minha irmã chega lá na minha casa, para um jantar. Tiago, você está com a sua conta de energia aí? Eu falei, tô, me dá aqui. Pegou, pagava 600 reais. Falou, vou conectar ela aqui numa fazenda solar, que está gerando energia. Agora você vai ter energia solar com 10% de desconto. Eu falei, gente, que coisa estranha, né? Só que por ela ser a minha irmã, eu fui lá e, não, beleza, pode fazer. Se fosse um desconhecido, eu ia fazer 1 bilhão de perguntas para ele antes. Como era minha irmã, por favor, pode fazer. E esqueci, assinei um negócio lá, nem lembrava mais, acabou. Passado 90 dias, gente, tive meu 10% de desconto. 90, 120 dias mais ou menos. Cara, a hora que eu olhei, a hora que eu paguei aquele boleto com desconto, eu liguei para a Amanda. Falei, Amanda, esse aqui é aquele negócio lá que você colocou? Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Não, Tiago, porque a gente tem fazendas solares que injetam energia na Copel, lá é CEMIG, e através disso eu consigo compensar esse crédito de energia para o seu cliente final. Por ser um associado, etc, contou tudo, não entendi nada também. Mas eu perguntei, você ganha dinheiro quando eu pago essa conta? Ou você me deu desconto de graça porque você é minha irmã? Eu não, Tiago, eu ganho, tem uma margem em cima disso. Eu falei, mas onde que vem essa margem que eu não estou entendendo? Eu falei, Tiago, imagina que eu tenho 20%. Eu te dei 10%, está sobrando 10%. É isso, esse é o negócio. Eu falei, gente, mas por que você tem 20%? Estou dando um número simbólico. Por que você tem 20%? É porque a gente tem fazendas solares e tem uma margem disso que gera para nós. Esse é o nosso acordo. Eu falei, cara, se você tem 20%. Aí eu comecei a fazer com a Falei, Amanda, quantos clientes você tem hoje? Ela era CEO de uma empresa chamada Flux Energy, a empresa dela. Ela era CEO, tinha mais de 3 anos. Eu falei, quantos clientes você tem? Ah, Tiago, 600 e poucos clientes. Eu falei, gente, mas peraí, de graça? Você só tem 600 clientes? Qual que é a dificuldade nisso? As pessoas não acreditam, Tiago. Já coloquei campanha na internet, já fiz isso, já vai. Cara, não vai, eu não sei o que é. Eu falei, Amanda, mas fez sentido, porque se a gente usar... Qual que é a palavra mágica, gente? Rede. Qual? Rede. Se a gente usar rede, a gente vai conectar milhões de clientes
rápido, porque a gente usa o network dessa rede, a credibilidade dessa rede, para conectar o próximo. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Sim. Que a minha irmã chegou em mim e ela... Ou seja, a rede tem o potencial de conectar várias pessoas. Por isso que é importante você entender esse conceito de trazer mais um licenciado, e a rede dele, a rede network dele tem potencial de trazer mais clientes. Então, voltando aqui, eu falei, Amanda, eu tenho um plano. Era qual? Rede. Vamos montar um negócio de rede com esse produto. A gente vai ser o iFood da energia, o negócio vai bombar e tal. Eu sempre fui muito megalomaníaco, gente. Sempre fui assim. O cara vai bombar milhões de clientes. A minha irmã, calma. Amanda, como calma? Um negócio de graça desse. Mercado livre de energia vai abrir, não tem como ter calma. Tem como você me levar lá no seu investidor amanhã? Que ela era CEO dessa startup, tinha um investidor por trás. Me leva lá nele, para eu entender as margens. Deixa eu provocar isso, vai que dá certo. E aí, gente, ela me levou nesse cara, a gente almoçou, sentou, e eu comecei a falar de rede para ele. E quando eu comecei a falar disso para ele, ele não entendeu nada. E eu virei para ele e falei assim, mas é o seguinte, a gente vai ter que compartilhar 70% do faturamento bruto, a gente vai ter que voltar com o nosso parceiro, sócio aqui. Aí ele perguntou, mas como assim, Thiago? Eu falei, por exemplo, se sobra 10%, 7% vai para a rede. Vai, Thiago, vai ficar com 3%? Eu falei, cara, esse negócio vai parar de pé só quando tiver 50 mil clientes. Esse negócio não vai parar de pé. Porque tem operação para pagar. Eu falei, cara, que 50 mil? Nós vamos ter milhares de clientes. Ele me olhava como se eu fosse retardado. E eu olhando para ele como se ele fosse retardado. Aí ele falou, cara, mas eu gosto da ideia, Thiago, mas por que a gente não paga uma vez só? Esse licenciado que você está falando, conecta o cliente, a gente vai lá e dá 40% do boleto para ele uma vez só. Falei, cara, porque se ele fizer isso, ele vai ser só um vendedor. A gente não quer vendedor, a gente quer sócio. Ele falou, eu entendi, mas você quer sócio. E esse é o conceito vencedor, gente. Porque hoje, quando você conecta um cliente, ele paga quanto de energia, você tem uma participação do lucro desse negócio todos os meses. Você é sócio ou não é? Sim. Você é sócio. Inclusive, os 4% que sobra para você é mais do que sobra para mim hoje. Mas esse conceito de sócio gera esse movimento. Sim, verdade. Gera pessoas mais inteligentes que eu tenho certeza que tem aqui na sala, que já está pensando em 1 milhão de jeitos de alcançar mais pessoas. Tem alguém que está pensando nisso assim? Verdade. Que ideias que eu não tive, mas por você ser sócio, você está tendo. Teve um cara que inventou um tal de mutirão. Alguém já ouviu falar disso aqui? Não. Ajudou alguém aqui o mutirão? O Thiago jamais teria a capacidade intelectual de inventar um mutirão. Jamais eu imaginar que uma tenda ia captar cliente. Jamais. Eu não tive jamais uma visão dessa. Mas graças a Deus eu tive um sócio que começou com você, que teve essa visão. Por quê? Porque ele era sócio. Se ele fosse só vendedor, você acha que ele ia estar investindo nessa visão de querer construir isso e fazer isso, gente? Não. Só que naquele dia, aquele cara não entendeu o negócio. Esse investidor falou, não, eu estou fora. Você está falando para mim que eu vou ter que... A gente que vai faturar o cliente, a gente que vai enviar o boleto para o cliente, a gente que vai cobrar o cliente, a gente que vai assumir a inadimplência do cliente, e o cara vai ter uma participação sem fazer nada. Eu falei, cara, ele fez o principal. Ele vai cuidar do cliente. É o relacionamento, ele vai conhecer, é do network dele. Ele vai te ajudar na retenção. E a hora que a gente lançar uma outra solução, cara, é esse corretor que vai chegar lá e vai apresentar essa outra solução. Não adianta ficar mandando mensagem no WhatsApp. Ative, eu sei que é cliente da iGreen, ative Telecom aqui. Não vira nada isso, gente. Sabe por que funciona? Porque tem o meu sócio, que é você. Porque você conhece o cliente. E é isso que muda tudo aqui dentro, gente. E é por isso que eu tenho absoluta certeza que a gente não vai ser só a maior empresa de energia, mas nós também seremos a maior empresa de telefonia, a maior empresa de internet a cabo, a maior empresa de todos os serviços que você imaginar. Nós seremos. Por quê? Porque eu tenho você como sócio. E eles, de novo,
Eu sempre megalomaníaco aqui, né? Porque imagina eu falando desse jeito para ele. Só que quantos clientes que eu tinha? 0? Hoje é fácil você aplaudir, né? Mas vai me aplaudir com 0 clientes, não tinha jeito. E ele não teve essa visão, mas para mim já estava certo. Deus ele tinha colocado. E gente, parece que Deus, cara, todo dia à noite ele falava comigo que eu acordava. Tipo assim, que eu já estava vendo tudo acontecer. Eu tenho certeza que é Deus. Com as ideias, etc, do formato de fazer. Enfim, sai daquela reunião, a Amanda virou e falou assim, nossa, Thiago, e agora? Eu falei, e agora? Nós vai montar. Ah, mas como? Eu falei, não sei. Mas a gente vai ter um negócio. Porque a infraestrutura hoje, gente, não vale nada. Escuta o que eu vou te falar aqui. A infraestrutura hoje não vale nada. Sabe o que vale? A rede. Então a gente vai montar a rede e a infraestrutura vem. Eu falei, Thiago, mas a gente não tem usina ainda. Eu falei, vamos montar a rede, que a infraestrutura vem. E aí, meus amigos, começamos a desenhar o aplicativo da iGreen Energy. Você imagina? Começamos a desenhar, chamei o Leandro, um sócio. A minha irmã ficou meio com medo, porque ela era CEO, ganhava super bem. Eu falei, Amanda, quanto você vai ganhar aqui na iGreen? Eu falei, vai ganhar nada, né, Amanda? Eu falei, tem que dar certo você ganhar. Ela falou, pô, mas eu sou CEO lá e tal. Eu falei, Amanda, você vai vir? Como é que é? Como é que vai ser? Ela falou, não, eu vou. Depois você fica rico. Bom Deus. E aí veio eu, minha irmã, chamei minha mãe também para fazer parte disso e o Leandro Freire de Tecnologia. Hoje somos os 4 sócios dessa companhia. E o principal, claro, que não tinha como ficar de fora, é Deus. Que é o nosso majoritário, que, cara, ele está na frente de tudo e cuidando de cada detalhe para nós. Coisas que eu não faria. E assim a gente começou esse negócio. Começamos o negócio da iGreen. Tchau, mas e energia tinha? Não, ainda não. Começamos. E aí, a hora que a gente começou a montar a rede, a estrutura, etc., surgiu uma empresa chamada Solatio. E aí a gente conectou eles, eu falei disso, eles estavam no momento que eles tinham a infraestrutura, mas sabe que a infraestrutura não vale nada sem a rede. E entregou a infraestrutura para nós. E a gente começou a operar. Agora você imagina, aí a dica que o Lucas estava dando, deixa eu reforçar. Vou começar o negócio da iGreen. Se eu tivesse ido atrás de cliente nos meus primeiros meses de iGreen, será que eu ia conseguir escalar esse negócio, gente? O que eu fui fazer? Primeira coisa, fiz uma lista de 100 nomes e comecei a ligar. João, bom demais, cara, preciso falar com você. Tem como a gente entrar hoje pessoalmente e tal? E começar a falar, cara, um negócio assim, assim assado, iFood de energia, você vai conectar clientes na fazenda solar, ela gera crédito, o cliente paga conta de energia, você ganha 4% ao mês. Bora começar? Não, então ótimo, me dá a sua conta aqui que eu já vou conectando sua conta, você já vai conhecendo. E cara, depois que você apresenta o plano da iGreen, é impossível você tomar um não para desconto. Você só toma um não para desconto quando você chegar, você quer um desconto na conta de energia? Não, peraí, não assim. Mas quando você apresenta o plano de negócio da iGreen e depois fala, o cara falou não, você aplica o desconto, é na hora, é infalível. Eu nunca recebi um não para a conta de energia depois que eu apresentei o plano. Essa foi a minha estratégia. E aí no meu primeiro mês eu coloquei 20 pessoas. Primeiro mês do Lucas aqui, ele colocou 100 diretos. Eu coloquei 20. Que eu estava fazendo o que, gente? Eu preciso aumentar a minha capilaridade para eu poder ter eficiência no negócio. Já estou te dando a dica do que eu faria se eu estivesse começando hoje o negócio. Rede, eu ia trazer licenciados primeiro. E depois o quilowatt é uma consequência. O cara vai conectar a mãe dele, a avó dele, o tio dele. Aí ele, da hora que vê, está montando uma tenda, fazendo um mutirão e a coisa vai acontecer. Batemos 20 mil clientes no primeiro ano de iGreen. Um resultado bom, sim ou não? Olha tanto que esse negócio está escalando, o cara bateu 7 mil no primeiro mês, gente. Bati 20 mil no primeiro ano. Mas por quê? Na minha época, gente, o contrato, quando você gerava para fazer uma conexão para o cliente, o contrato chegava para o cliente depois de 5 dias para ele assinar. 5, 6 dias para ele assinar. Primeiro vinha para a iGreen, a gente assinava, validava os documentos dele, depois enviava. Imagina você vai conectar um cliente. Hoje é como, gente? Colocou, o cliente assina ali na sua frente, loucura. Fizemos 20 mil clientes. E aí,
Eu trouxe um cara, Deus de novo, gente. Deus me mandou para um negócio nada a ver, que eu não entendi nada. Ele falou, cara, vai nesse negócio do lixo aí. Eu falei, gente, o que tem a ver lixo? Não sei o que da Abrem, nem lembro o que era, o negócio da Abrem, que tem uma feira, etc. Ele vai. Cara, eu tenho isso. Quando Deus fala, gente, eu vou. E eu fui nessa tal feira lá, que eles estavam falando, transformando lixo em energia. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu não estou entendendo nada. E aí, sobe um cara lá, tal de Carlos Evangelista, fundador da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu falei, pronto, esse cara conhece todo mundo que tem usina solar no Brasil. O nosso negócio era só Minas Gerais, gente. Por quê? Só tinha usina em Minas. E aí ele só mostra o negócio pra ele, ele pirou. 20 mil clientes, que loucura e tal. Eu achando que tava horrível, né? Cara, ninguém tá fazendo isso no Brasil, vocês vão revolucionar. E eu quero fazer parte dessa história. Falei, então bora. Me falou o salário dele, falei, tô pronto. Virou diretor de expansão da iGreen, Carlos Evangelista. Ele foi o fundador da BGD. Ele falou assim, Thiago, é o seguinte, eu preciso dar uma notícia. Você quer a ruim ou a boa? Cara, a ruim, que você não vai conseguir operacionar isso aí no Brasil na velocidade que você está crescendo. Você está crescendo muito rápido. Você não vai conseguir operar essa máquina, é impossível. Vai dar errado. Eu falei, nossa, e a boa? A boa é que tem uma empresa que consegue. Falei, ótimo. Me ajuda, né? Falei, Thiago, tem uma empresa chamada Comerc. Junto à Vibra, os caras são gigantes. A Vibra, gente, para quem não sabe, você deve ter abastecido o carro lá recentemente. É o Posto BR. Posto BR. Antiga Petrobras. Petrobras privatizou a distribuição, virou Vibra. Usa logo Posto BR. Maior distribuidor de combustível do país. Investir em energia. Será que ele tem visão ou não? Alguma coisa está acontecendo. Investir em energia. Me apresentaram, me sentaram nessa mesa e falaram assim, Thiago, eu vou te colocar aqui esse fundo que está conectando a Vibra, Comerc, você vai ser um ponto-chave, você vai entrar nessa reunião e você só aceita, tá? Eu falei, calma, né? E, Thiago, é porque os caras é muito grande, é difícil sentar nessa mesa e tal. E eu falei, cara, então vai, né? Sentei lá, cara fortão, senhorzão, uma mesona braba, um monte de advogado do lado e tal, e ia começando. Eu fui falar da iGreen ali, meio que apresentar a iGreen pra ele. Aí ele falou, não, me conta a sua história. Eu falei, não, Eu falei, não, antes, filho, eu era recepcionista, né, de um salão de beleza. E comecei, eu queria ouvir a história mesmo. No final da história, ele virou e falou assim, eu quero comprar 50% da sua empresa. Aí eu falei, não, mas o negócio tá vendo. O menino, tá! E ele ainda falou, não, ótimo, eu gosto de comprar negócio que não está à venda mesmo. É o seguinte, a gente vai colocar 7 bilhões de reais em negócio, em capacidade energética aqui, e você vai operar isso. Eu olhei e falei, gente, eu não sei nem calcular isso aí. Muito zero. Falei, peraí, como é que é? Quantos zero tem isso? Muito zero aí. E é por isso que eu preciso ter 50% do seu negócio, porque eu vou colocar um CFO aí dentro, que vai controlar o financeiro da sua operação, e o escritório jurídico que vai cuidar de toda a operação para você, porque eu já vi que você é meio louco. Você precisa disso. Eu falei, cara, pior que eu preciso. Porque eu vou ser bem sincero para você, gente. No primeiro ano de iGreen, cara, a gente foi fazendo do jeito que dava. Imposto, vou falar bem a real para você. Não sei o que, o cara comprou uma licença no Pix, esqueceu de emitir a nota do imposto. Não, emite não, deixa tal, não sei o que. Natural do empreendedor que está começando, sim ou não? Mas é errado. Só que na minha cabeça, vamos indo, depois nós vemos, né? Porque eu não era empresário, eu era empreendedor. Eu não era dono de empresa, eu era empreendedor. A Vibra entrou, gente. Meu filho, ela enviou uns 20 cabeça branca lá na iGreen e eles começaram a revirar tudo. Nota atrasada, entregueira e não sei o que, e papapá. Eu falei, cara, vou pagar imposto que nem cair na malha fina, não vou pagar não. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai pagar, Thiago. Eu falei, então, vocês vão pagar, vocês resolvem então. Gente, deixou o negócio um brinco, perfeito, contabilmente falando, etc. Toda a estrutura, montou todo o escritório tributário para cuidar da operação e falou assim, agora Thiago, você só foca em acelerar essa máquina, porque não vai faltar energia e oportunidade para o que você vai fazer agora. Gente, isso é de Deus ou não é? Gente, isso é de Deus. Isso é de Deus.
startup, você viu que no primeiro ano, um negócio desse, não existe isso. E aí depois foram somando vários grandes players, né, apostando na nossa operação, crescendo o nosso negócio juntos. E realmente isso foi um marco pra gente, né? Foi um marco pra nós, porque depois que eles entraram, gente, a gente ficou forte, um padrinho mais, né? Não, meu filho, é a vida, meu sócio. A mesa muda, né? Isso gera confiança pra você, que vai ser sócio desse negócio. Porque sabia que talvez se eu continuasse administrando sozinho esse negócio, do jeito que ia, que eu não entendo nada de nada, caísse numa malha fina, alguma coisa, você concorda que você como sócio seria prejudicado também, sim ou não? Sim. Seria. Você seria prejudicado também. Hoje, qual que é esse risco, gente? Quanto? Esse risco é zero. Você está num negócio totalmente moldado para fazer história. O operacional está totalmente desenhado. E aí a gente começou a crescer, enfim, 2023 a gente bateu 100 mil clientes, tomamos a decisão de abrir a nossa própria operadora de telefonia. Porque eu falei, cara, a gente vai ter a rede. O meu licenciado, que é sócio, quando ele conecta uma conta, ele vai ganhar dinheiro da conta de energia. Se esse cara pagar telefone, ele vai ganhar dinheiro da conta de telefone dele. Se ele pagar seguro, vai ganhar dinheiro do seguro do cara. Se ele pagar a internet, vai pagar dinheiro. A gente tem a rede. Esse é o nosso objetivo como empresa. E a gente acelerou nessa telefonia, gente, e agora dando uma pausa aqui, eu voltei agora de Barcelona, justamente a gente estava na maior feira de telecomunicação e tecnologia do mundo. O jogo está mudando para as operadoras, gente. Eu confesso que quando a gente começou a telefonia na iGreen, eu tinha a visão que a gente ia ser grande. Hoje eu tenho absoluta certeza que a gente vai ser a maior do Brasil. Principalmente depois que eu voltei agora de Barcelona, toda a tecnologia que a gente está trazendo, gente, inteligência artificial para a gente operar essa máquina, vocês não têm ideia disso. Então, aqui, para finalizar, chegamos à marca aí de quase 600 mil clientes, o objetivo 2 milhões de clientes até dezembro, com faturamento de 700 milhões de reais por mês. Será que tá bom, gente, sim ou não? Só que isso só vai acontecer se meu sócio, que é você, estiver nessa empreitada junto com a gente. E eu não estou falando que vai ser fácil, tá? Vai ser difícil. Sabe por que vai ser difícil? Porque a gente está fazendo algo que nunca foi feito. A gente está construindo um negócio que nunca foi construído, gente. A gente vai ter todos os desafios possíveis. Vai conectar a conta e vai voltar e vai ter isso e vai ter aquilo. Só que você é sócio, você está disposto a passar por esses desafios junto com a gente, porque você não é um vendedor que ganhou 40% uma única vez. Você é um sócio que tem uma porcentagem recorrente do sucesso desse negócio. E é por isso que esse negócio está dando certo. E, de novo, gente, construa rede para você alcançar esses números junto com a gente, com a velocidade mais rápida possível. E joga essa rede dentro da nossa convenção. A nossa convenção, dia 26 de abril, em São Paulo, você, sócio desse negócio, é óbvio que você vai estar. A pergunta não é que você vai estar, se é sócio, você vai estar. Mas é a visão de estar com o maior número de pessoas junto com você nessa convenção. Porque lá nós vamos lançar, nós vamos dar o próximo passo da iGreen. E talvez o passo mais importante que a sua empresa que você é sócio vai dar, será anunciado na convenção. Você como sócio, você acha que você precisa estar lá, sim ou não, gente? Sim. Na virada do ano, nós redesenhamos o plano. Porque o meu objetivo aqui, gente, presta bastante atenção. Eu sei que o meu principal cliente, meu principal ativo aqui, não é o cliente final, é o meu sócio, é você. E para você estar satisfeito, o que precisa estar acontecendo? O dinheiro entrando, o negócio acontecendo, isso, sim ou não? É isso. Você hoje é a peça mais importante desse xadrez. É a peça mais importante. Sem você isso aqui não roda. Coloca isso na sua mente. E é por isso que nessa convenção a gente vai dar um passo, gente, que vai assim, acelerar muito isso. Na virada do ano eu puxei todos os nossos royais, já ganharam carro e etc.
E eu estou com a visão, como você é meu principal ativo, eu preciso mostrar para o meu sócio que existe um caminho que você possa ganhar mais de R$1 milhão por mês. Porque eu sei que tem gente que sonha com isso, eu sei que é um sonho muito alto, tá? Mas eu preciso, como presidente, desenhar uma pista para que isso seja possível. Se você não vai chegar lá, ok, mas tem a pista. Se você quiser chegar, dá para chegar. Na última mexida que a gente deu no negócio, que a gente criou junto com os Royais, uma estrutura, que esse ano, a gente vai finalizar o ano com licenciados ganhando mais de R$500 mil por mês, tá? De bônus. Nesse próximo upgrade, nessa próxima operação que a gente vai lançar lá na convenção, vocês vão conseguir enxergar R$1 milhão. Ah, Thiago, eu nem sonho com R$1 milhão. Beleza, mas se tem pista para R$1 milhão, você concorda comigo que ganhar R$10 mil por mês fica fácil? Se tem pista para R$1 milhão, ganhar 10 mil por mês fica fácil. Sim. Se a pista que você vive hoje, que você trabalha hoje, é uma pista que te leva, vamos supor que você é assalariado. Seu gerente, que é o cargo maior que você precisa chegar, ganha 5 mil, qual que é a sua pista que você tem lá na sua empresa? 5 mil, sim ou não? Se o gerente morrer. O objetivo aqui com o MyGreen é, cara, eu preciso criar pista. Como? Entregando mais soluções, fazendo os ajustes necessários, abrindo países e executando o nosso plano que será anunciado lá na convenção. Quem estiver na convenção será privilegiado. Então, meus queridos, eu queria agradecer a todos vocês licenciados. Obrigado por fazer parte dessa história junto com a gente. A gente está escrevendo uma história maravilhosa juntos. Eu não te prometo uma empresa, eu já ouvi essa frase e eu quero replicar essa frase. Não te prometo uma empresa perfeita, mas amanhã ela vai ser melhor que ontem. Você pode ter absoluta certeza disso. Absoluta certeza disso. E contem comigo para a gente fazer a história. Quero um agradecimento especial para o Anderson e o Joel. Esses caras que estão, cara, sócios. Começaram igual você. Que tomaram a decisão